Olá, boa tarde a todos. Eu sou Carl Francisco. Está no ar o São Paulo Comunica da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Todas as segundas-feiras, ao vivo, a partir das 2 horas da tarde, o São Paulo Comunica é transmitido pela rede São Paulo Saudável para todas as unidades básicas de saúde e também para todos os CATs, os Centros de Apoio ao Trabalho da capital. Nossa entrevista especial da semana é sobre saúde do trabalhador. Certamente interessa a todos vocês que nos acompanham neste momento. Para falar deste assunto, convidamos hoje o médico cardiologista e administrador de saúde Álvaro Pantaleão. Participe do nosso programa, ligue a cobrar e faça a sua pergunta. Ligue para o 9090 31 29 9092. Boa tarde, doutor Álvaro. Muito obrigado pela sua presença aqui no São Paulo Comunica. Um prazer tê-lo em nossos estúdios. Boa tarde, Carl. Eu agradeço a oportunidade de participar desse importante programa que é o São Paulo Comunica. Está certo. Em vigor desde 2004, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde visa a redução dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, isso mediante a execução de ações, ações de promoção, reabilitação e vigilância na área de saúde. Qual é a situação de saúde do trabalhador hoje no Brasil? Vamos saber disso com o doutor Pantaleão. Como definir hoje a saúde do trabalhador no Brasil, doutor? Justamente você citou esse encontro de 2004, que houve um congresso, um grande encontro para tratar da saúde do trabalhador, e ali se estipularam algumas políticas, visando justamente promover, melhorar a saúde do trabalhador e, quando ele é vítima de algum acidente de trabalho, buscar a recuperação e, enfim, a recuperação da sua saúde, os dados de acidentes do trabalho no Brasil são preocupantes, isso é um problema de longa data no Brasil e que causa um impacto muito grande na vida das pessoas, um impacto muito forte no gasto do poder público, com aposentadorias precoces, com pagamentos de auxílio-doença, auxílio-acidente, E há um peso muito grande para a sociedade, porque a pior coisa que tem é o trabalhador ficar fora do mercado de trabalho, ficar incapaz por conta de um acidente do trabalho, que poderia ser evitado. Quer dizer, um acidente de trabalho, ele atrapalha a todo mundo, atrapalha o próprio trabalhador, evidentemente, a empresa que se utiliza dos serviços desse trabalhador e, por consequência, o poder público também acaba tendo dificuldade, aumentando a sua demanda por conta desse tipo de acidente, de, às vezes, a falta de atenção do trabalhador ou mesmo a falta de atenção da empresa em dar as condições necessárias para a realização do trabalho. Exatamente. Só para dar alguns números, em termos de Brasil, em 2009 nós tivemos mais de 700 mil acidentes do trabalho, lembrando que há uma subnotificação. Os trabalhadores que recolhem contribuição como autônomos não entram na estatística de acidente de trabalho, mas só em termos de recurso financeiro gasto na Previdência Social foram quase 11 bilhões de reais gastos com aposentadorias e benefícios para as vítimas do acidente de trabalho. Você fala em subnotificação, isso quer dizer que o número de 700 mil, o número pode ser muito maior. Tem-se ideia desse número? Não chega a dobrar, um pouco mais, um pouco menos? Nós temos algumas estimativas que para 2009 chegaríamos perto de quase 1 milhão, em torno disso. Porque o Brasil é muito heterogêneo na sua realidade social e econômica. Sim. Nas diversas regiões. A notificação cabe ao empregador. Nós temos o advento da informalidade, Então, nas situações de informalidade, não há comunicados de um acidente de trabalho. E algumas empresas ainda não têm a noção de que tem que ter esse zelo e, principalmente, comunicar quando ocorre um acidente de trabalho. 700 mil acidentes por ano, isso segundo dados formais, segundo o doutor Pantaleão. Evidentemente que falar em 700 mil, 500 mil
ou 1 milhão, pode ser muito, pode ser pouco. Dá para a gente comparar, por exemplo, com outros países europeus ou mesmo norte-americanos? Dá para fazer alguma comparação aí, doutor? O senhor tem algum dado? Os países do primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, têm um índice proporcionalmente menor, né, dados os cuidados que eles têm com o zelo que eles têm com relação ao trabalhador. Mas não dá para fazer uma base de comparação, porque lá nós aqui damos o benefício do afastamento do trabalho, o auxílio-doença, a partir de 15 dias, né? Sim. E lá é mais precoce, a partir do 3º ou 4º dia. Então, é difícil estabelecer uma base com os outros países. Evidentemente que o objetivo não é procurar culpados, mas por que tantos acidentes? Pelo trabalhador, pela empresa, embora esteja me repetindo um pouco, mas é importante pontuar essa questão. Pelo trabalhador, pela empresa ou falta de regulamentação do poder público na relação desse poder público com a empresa e com o trabalhador? Eu entendo que é uma dificuldade de prevenção, né? Nossa sociedade precisa se conscientizar que o ambiente do trabalho é um ambiente potencialmente que pode levar a doenças ocupacionais, doenças do trabalho, e há necessidade, e esse programa é muito importante abordar esse tema, de haver uma conscientização da sociedade civil, não só empresários, mas os trabalhadores, as lideranças sindicais, enfim, o governo, né, de que promova a conscientização de que é mais importante prevenir do que pagar os auxílios, enfim, tratar o trabalhador vítima de doença do trabalho. O senhor falou de lideranças sindicais e me ocorre aqui em relação à fiscalização do trabalho. Cabe especificamente aos sindicatos ou ao Ministério do Trabalho? Quem é o responsável por esse tipo de fiscalização? O agente do Ministério do Trabalho, o auditor fiscal do trabalho, é a figura central que faz a fiscalização. Os órgãos de vigilância sanitária também compete a eles a fiscalização do ambiente de trabalho, né? Mas os sindicatos têm uma importância muito grande, tanto que quando há uma comunicação de acidente de trabalho, uma das vias vai para o sindicato. Sim, né? Sim. São 4 vias de comunicação, o famoso CAT, e uma das vias vai para o sindicato. E é importante que o sindicato monitorize as empresas, assim como o governo faz, que estão tendo acidentes de trabalho com maior ocorrência. Falamos aqui das consequências desses acidentes em relação ao trabalhador, empresa e governo. Um detalhe que está no governo, mas há que se pensar também no sistema previdenciário, ou seja, a aposentadoria muitas vezes precoce dessas pessoas, não, doutor? O impacto na previdência social é muito grande, né? Então, nós temos medidas que o governo vem fazendo desde 2004, como você citou, que são as redes sentinela. Uhum. Então, justamente são estabelecimentos de saúde e centros de referência de saúde do trabalhador que acolhem o trabalhador na situação de acidente de trabalho, né? Então, essas redes são muito importantes para dar uma atenção não só aos acidentados, mas monitorar a situação de acidentes de trabalho no Brasil. Perfeito, o número realmente alarmante. Estava pensando aqui nos 700 mil acidentes que o senhor há pouco nos revelou. Um número alto, realmente. Em relação às doenças ocupacionais, quais são as principais? Dá para a gente elencar aí 4, 5, 6 principais doenças ocupacionais? Não? Sim, de um modo geral, nós temos doenças ocupacionais relacionadas a agentes físicos, químicos e biológicos. Então, no passado era muito comum a aspiração de pós de sílica e de amianto, provocando doenças pulmonares muito graves e irrecuperáveis. Amianto, aliás, que está proibido no Brasil hoje. Que, felizmente, está proibido, né? Foi um fator de doenças ocupacionais muito intenso no passado, né? Mas nós temos as lesões por esforço repetitivo e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que são as tendinites, as epicondilites, que são por esforço repetitivo. São processos inflamatórios, essas são caracteristicamente doenças ocupacionais.
E dá para a gente classificar, por exemplo, o número maior da doença ocupacional no homem ou na mulher, doutor? Sim, sem dúvida. Essa é uma questão importante. Na mulher, nós temos uma incidência maior de doenças mentais, principalmente doenças relacionadas à depressão, né, do que em relação ao homem. E o homem tem mais lesões externas, acidentes mecânicos, físicos, né, pela própria característica do trabalho do homem ser voltado para situações de maior peso, né? Então, existe realmente essa diferença. Você já falou que a incidência maior na mulher é a depressão. Caracteriza-se, claro que o senhor acabou de dizer que sim, mas como caracterizar como uma doença ocupacional, doutor? Quando a mulher foi para o mercado de trabalho, né, ela também abriu mão de muitas situações, né, próprio cuidado com o filho, enfim. E o mercado é competitivo e as mulheres têm estatisticamente comprovado, uma incidência maior desses distúrbios no ambiente de trabalho. Então, deve-se ter assim, um foco, né, das empresas, dos governos em geral, para prevenir esses problemas também, que podem ser prevenidos. Sim. Diminuindo a carga estafante de trabalho, né, a conectividade com o sistema de informação, promovendo no ambiente de trabalho algumas atividades laborais, ginástica laboral, enfim, existe uma série de medidas para prevenir essas situações. Prevenção, que é extremamente importante, infelizmente nem sempre o brasileiro tem esse cuidado. Agora, quando não tem a prevenção e há preocupação ainda em relação à depressão da mulher, quando não há essa prevenção, já houve o problema. Os centros médicos, eles têm um tratamento específico para essa situação, não? Então, o primeiro passo, né, sendo detectado um acidente de trabalho, é o empregador fazer a comunicação do acidente de trabalho, o CAT, né, que vai para o Ministério do Trabalho e Emprego, para o sindicato. Uma via fica com o empregador e outra com o empregado. E, evidentemente, o trabalhador, a trabalhadora devem ser encaminhados para o serviço de saúde. As empresas que não têm convênio médico, os pacientes são encaminhados para o SUS, mas, enfim, a responsabilidade é do empregador, né? Se não conseguir um atendimento no SUS, ele é obrigado a arcar com os custos e despesas decorrentes do acidente de trabalho. Perfeito. E, evidentemente, que estamos falando aqui prioritariamente do que ocorre no setor privado, nas empresas comuns do dia a dia, onde você trabalha, numa empresa de produção, de serviço, enfim. Setor público, o cuidado é o mesmo, os problemas são os mesmos, até porque na Prefeitura de São Paulo nós temos hoje mais de 130 mil servidores. Certamente os problemas ocorrem também com muita frequência. Você tem algum dado, alguma orientação para quem está hoje no setor público em relação a acidentes de trabalho? É uma questão muito importante, porque as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego sempre foram vinculadas com a CLT. E nos últimos 5 anos tem sido dado mais atenção ao trabalhador do setor público. Então, a própria Prefeitura de São Paulo hoje dispõe de um serviço de segurança e engenharia do trabalho. Existe um setor de perícia médica também para a detecção dos acidentes de trabalho e o Hospital Municipal do Servidor Público Municipal, que é o local de atendimento prioritário do funcionário público. E o senhor falou da estatística há pouco, as 700 mil problemas do setor privado, ou incluem-se aí também os dados do setor público, doutor? Esses dados são, bem lembrados, são do setor privado. Né, das empresas que têm empregado no regime CLT. Nós não temos dados, base de dados para os acidentes de trabalho do setor público, infelizmente ainda. O que seria interessante até para se saber qual o cuidado que o próprio poder público tem grande responsabilidade, o poder público tem com seus trabalhadores. Repito, na cidade de São Paulo são mais de 130 mil servidores. Quer dizer, um número muito maior do que muitas cidades ou do que a maioria das cidades do Brasil. Representativo, não, doutor? Sem dúvida. E tem que se considerar também que a população, a idade média dessa população está envelhecendo. Então, paralelo às doenças ocupacionais, nós temos também as doenças crônico-degenerativas, temos as doenças cardiovasculares, diabetes, enfim, uma série de agravos à saúde que precisam ser cuidados.
Nós vamos, daqui a pouquinho, um rápido intervalo. O senhor entrou na questão da doença ocupacional na terceira idade. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, até porque o senhor se lembra bem, década de 70 falava assim que o Brasil era um país de jovens e tal, todo um discurso oficial, inclusive, a respeito desse tema. Hoje, a população já bem mais envelhecida e há que se ter um cuidado muito maior com as pessoas, por exemplo, acima de 50 anos, homens e mulheres. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, até pela sua especialidade, cardiologista, e desse alguma orientação para quem nos acompanha, doutor. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil, né? No homem, a partir dos 40 anos, e a mulher, a incidência a partir da menopausa. Pós-menopausa, então, estimamos em torno aí, a partir de 50 anos de idade. E nós temos uma situação no Brasil de muita dificuldade do tratamento dos fatores de risco, né? Então, quais são eles? A hipertensão, o tabagismo, o diabetes, o colesterol alto, né? A hereditariedade, enfim. Então, são todos mecanismos que levam a esse quadro atual, de ser uma doença de alta prevalência e que muitas vezes incapacita também e pode levar à morte, né? O que é uma situação na sociedade muito crítica. No ambiente de trabalho também pode ser feita a prevenção. Sim. Né? Através dos exames periódicos, você pode detectar, por exemplo, um nível de colesterol alto, um diabetes que está ali se apresentando, e aí começar a fazer um trabalho de prevenção. Prevenção da AIDS, a prevenção também do tabagismo, tratamento do tabagismo, todas podem ser feitas e devem ser feitas no ambiente de trabalho, que é onde a pessoa passa a maior parte do dia, né? Então, nós temos hoje já praticamente fechados que as doenças crônico-degenerativas têm que ser prevenidas no ambiente de trabalho. E uma questão também não menos importante em relação aos planos médicos, doutor. Que tipo de benefício, sabemos que é caro, difícil muitas vezes marcar uma consulta, que tipo de benefício traz, talvez uma pergunta muito óbvia, mas enfim, traz para o trabalhador? Vale a pena ter-se um plano médico nessa idade, médico particular, buscar o sistema público? Qual a melhor orientação do senhor? No âmbito da saúde do trabalhador, hoje a Agência Nacional de Saúde Suplementar determina que todas as operadoras de planos de saúde são obrigadas a atender as doenças do trabalho, né? Isso é um dado muito importante, porque socorre as vítimas de acidente de trabalho num sistema suplementar. Porém, cabe ao SUS, né, o atendimento desses pacientes. Isso é uma questão de política nacional de saúde do trabalhador, que o SUS é a instituição responsável pelo atendimento, pela promoção e pela reabilitação do trabalhador vítima de acidente de trabalho. Perfeito. Na entrevista da semana, a saúde do trabalhador, conosco hoje o Dr. Álvaro Pantaleão, ele que é cardiologista e também administrador de saúde. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos a instantes. Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade. Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social. A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional, geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico. A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo.
Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade, além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Mais que um objetivo, é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Bom, estamos de volta com São Paulo Comunica e o tema da entrevista especial da semana é a saúde do trabalhador, a nossa saúde no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Continuando aqui a nossa entrevista com o médico cardiologista e administrador de saúde, doutor Álvaro Pantaleão. Doutor, de tudo o que falamos aqui, a situação da área de recursos humanos também é muito importante para a saúde ocupacional, correto? Correto. Qual a participação do RH nisso, doutor? O RH é fundamental nas empresas para conscientizar o gestor da empresa, em primeiro lugar, né, os donos da empresa, os diretores, a alta direção, primeiro da questão legal, que a empresa precisa e deve, sob pena de aplicação de multas, seguir as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Né? Isso efetivamente ocorre? O RH tem essa participação ativa dentro das empresas? Tem, ocorre nas grandes empresas, pelo menos, isso já está fundamentado, né? Mas mais do que isso, mais do que cumprir as normas e a legislação trabalhista, o importante do RH é promover uma melhor qualidade de vida, uma melhor situação de conforto no ambiente de trabalho, né? Então, hoje nós já vemos em algumas empresas a ginástica laboral sendo implantada, algumas atividades cognitivas, enfim, de lazer sendo implantadas. Isso é muito bom, né? Porque quando o empresário tem um funcionário saudável e em boas condições, é melhor para toda a empresa, né? Todo mundo quer trabalhar numa empresa que propicie boas condições de trabalho. Então, o RH tem um papel fundamental, né, no sentido de implementar medidas que garantam, primeiro, a segurança do trabalho e, segundo, o conforto e a qualidade de vida do trabalhador. O senhor falou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Quais são essas normas? Qual a importância disso, doutor? Essas normas foram publicadas em 1978, com o advento, com a detecção do governo de que havia uma incidência muito alta de acidentes de trabalho, como nós há pouco conversamos, e estabeleceram 36 normas. Essas normas foram sendo ampliadas no decorrer do tempo. Algumas são gerais, algumas são específicas para a indústria, mas nós temos, por exemplo, citar a norma regulamentadora número 5, que estabelece a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que tem um papel fundamental na prevenção dos acidentes de trabalho, né? Então, se um fiscal do trabalho for numa empresa e não, com mais de 50 funcionários e não tiver uma CIPA documentada, a empresa já é autuada só pelo não obedecer essa norma regulamentadora. É importante, certamente muita gente não tinha conhecimento, quer dizer, de acordo com o Ministério do Trabalho, toda empresa com mais de 30 funcionários tem, por obrigação, ter ali uma CIPA, que é essa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Agora, com um número menor, com 49 funcionários, por exemplo, como isso se resolve? Então, depende do risco da empresa. Se for uma empresa que trabalha com alto risco de acidente de trabalho, esse número pode diminuir até 20. Entendi, né? entendi. Mas, independente, se for uma empresa com um funcionário, esse único funcionário precisa ser treinado para as medidas de prevenção de acidentes do trabalho.
Em relação à CIPA, que tipo de trabalho especificamente ela desenvolve, doutor, dentro de uma empresa do setor público ou do setor privado? Por exemplo, o diretor da CIPA, não sei se esse é o termo mais correto, ele tem liberdade para poder orientar os trabalhadores dentro do setor profissional, dentro da área de produção. Como isso funciona? Perfeito. A CIPA ela tem um presidente que é indicado pela empresa, né? É uma indicação do empresário, e o vice-presidente é indicado por eleição dos trabalhadores, né? E assim as demais vagas também são compostas. O papel da CIPA é fundamental. Ela deve visitar todos os ambientes da empresa, colaborar até para a confecção do mapa de risco da empresa. Enfim, ela ali tem o papel de ser vamos dizer assim, a frente de batalha contra os acidentes do trabalho, né? Para medidas preventivas que são estabelecidas pela empresa para combater os acidentes do trabalho. Talvez até por isso, é um aspecto legal, existe uma estabilidade de quem é eleito na CIPA, 1 ano, 2 anos, com a possibilidade de recondução ao cargo, não? Exatamente, a estabilidade é de 12 meses, pode ser renovada por mais 12 meses se o membro for reeleito. Agora, uma questão que está fora, talvez esteja fora da CIPA, ou não sei nem se está de acordo com a saúde do trabalhador, isso evidentemente que o senhor vai nos esclarecer. Durante algum tempo houve um debate intenso em relação ao alcoolismo nas empresas, seja empresa pública, seja empresa privada. Como este assunto, como essa questão, e hoje até mais do que o alcoolismo, o próprio uso de drogas nas empresas. Como isso está sendo tratado, doutor? Então, nós temos uma NR específica que trata Que é uma nota regulamentadora do Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho, que é a NR5, a NR7, perdão, que trata justamente do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. O que é isso? A empresa é obrigada a ter um médico do trabalho que vai estipular um programa de medidas preventivas e até de detecção de problemas como o alcoolismo, o uso de drogas, né? Sempre sob a proteção e o sigilo, né? Que o objetivo desse programa é justamente prevenir problemas e tratá-los, mantendo o sigilo e a segurança do sigilo para o trabalhador, né? Então, esse programa é obrigatório nas empresas também, bem como os exames admissional, periódico e demissional. Sim. Né? Sim. Isso é importante porque algumas empresas ainda não respeitam essa norma que é legal, né? Que é objeto também de fiscalização. Infelizmente, o tempo curtíssimo. Como o senhor poderia nos resumir, doutor, informações importantes que o trabalhador precisa ter, precisa saber neste momento em relação à vida dele dentro de uma empresa? Ele passa muitas vezes mais tempo na empresa do que lidando diretamente com a própria família. O principal é a conscientização, né, Cal? As pessoas entenderem que o acidente de trabalho está aí, ele pode acontecer com um colega de trabalho, consigo mesmo. E é importante participar da CIPA, fazer uma CIPA atuante, atuar na empresa. Enfim, é um trabalho aí de formiguinha, mas que todos devem participar para melhorar o quadro da saúde do trabalhador do Brasil. Perfeito, recebemos hoje, infelizmente o tempo é curto para um assunto tão importante como esse, certamente te interessa aí na Unidade Básica de Saúde, a você no CAT, um assunto muito importante, vamos retomar num outro momento. Conversamos com o Dr. Álvaro Pantaleão, que é cardiologista e também administrador de saúde. Dr. Álvaro, muito obrigado pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado. Agora, Andréa Garbim tem informações sobre os CATs, empregos, cursos e palestras. Andréa, muito boa tarde. Olá, boa tarde, Cal, boa tarde a todos. Semanalmente, os CATs oferecem diversas vagas de emprego para áreas como assistente administrativo, motoboy, entre outras. Para profissionais com deficiência, os CATs estão com 670 vagas e os salários chegam a R$ 2.500. Para se candidatar, compareça pessoalmente a uma unidade do CAT de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, com RG, CPF, carteira de trabalho e PIS.
Amanhã, dia 17, o CAT Luz oferece oficina Construa Seu Sucesso com as ferramentas do coaching, com a facilitadora Arismar Garcia. O CAT Luz fica na Prestes Maia, 913. A oficina acontece a partir das 8h30 da manhã. Na próxima quarta-feira, dia 18, a oficina sobre escolaridade e qualificação também nos CATs. Não perca. Mais informações, www.prefeitura.sp.gov.br/trabalho. É com você, Cal. Obrigado, Andréia. E chegamos ao final. Você acompanhou São Paulo Comunica, uma produção da Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Muito obrigado a você. Até a próxima semana e tenha uma boa tarde.